Podcast ANTC Mulher. Olá, pessoal. Aqui é Maria Alice dos Santos, sou auditora aposentada do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e presidente da ANTC Mulher, que é uma comissão permanente da nossa Associação Nacional de Auditores dos Tribunais de Contas do Brasil, fundada agora em 25/11 do ano passado em Fortaleza, né, terra da Maria da Penha. Fundamos assim para tentar minimizar, na verdade zerar, né, as diferenças e desigualdades entre auditoras e auditores de controle externo, e estamos aí no caminhar, né? Hoje nós temos aqui nosso primeiro podcast da ANTC Mulher e vamos entrevistar a Ellen Cavallini, que é auditora do Tribunal de Contas da União. Tudo bem, Ellen? Estão aqui Olá, comigo. Maria Alice, tudo bem? Tudo bem. Prazer estar aqui. O prazer é todo nosso em recebê-la, Ellen. E também estão aqui a Glória Merola, auditora aposentada do Tribunal de Contas da União, que é membro da Comissão ANTC Mulher, né? A Glória quase que dispensa apresentações, mas, enfim, tudo bem, Glória? Obrigada, tudo bem. Bom dia a todos. Bom dia. E a Juliana. A Juliana é auditora do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, nosso estado mais solar que nós temos aqui, e é colaboradora aqui da Comissão ANTC Mulher. Tudo bem, Juliana? Tudo bom, Maria Alice. Um prazer estar aqui com vocês. Então, agradeço a presença de vocês. A Ellen trabalhou em duas importantes auditorias, ambas já concluídas e apreciadas pelo plenário do TCU em meados de 2022. A primeira auditoria foi um levantamento das políticas de enfrentamento à violência contra a mulher. Quem quiser conhecer mais é o objeto do processo TC 016-591-2021, dígito 6. E a segunda cuida especificamente da Central de Atendimento à Mulher, o LIG 180. Essa auditoria foi objeto do processo TC 017-499-2021/6. Ambos estão disponíveis no site do TCU, eu recomendo fortemente a leitura. Mas, de qualquer forma, agora vamos falar bem sobre esses dois trabalhos, né? E a nossa entrevistada, Ellen, ela é auditora do TCU desde 2004, trabalha na Secretaria de Controle Externo de Governança, Inovação e Transformação Digital do Estado, é a SESEX Estado, na Unidade de Auditoria Audigovernança. A Ellen é formada em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Santa Catarina e tem mestrado em Administração Pública pela Universidade de Petrólea, na África do Sul. Nós a convidamos para participar desse programa em virtude da execução desses dois trabalhos relativos a políticas públicas tão importantes para a sociedade, principalmente para a mulher, né? E o que é importante para a mulher é importante para todo mundo, é o mais importante, né, gente? É bom. Trabalhar com auditoria, creio que todas nós aqui somos suspeitas para falar, mas é muito gratificante quando você sente que o seu trabalho contribuiu de alguma forma para melhorar um serviço público ou uma realidade social. Hoje, Dia Internacional da Mulher, queremos falar desses dois trabalhos que foram voltados para a mulher e que, de alguma forma, afetam diretamente o gênero feminino. E agora, eu passo a palavra às colegas para a nossa entrevista. Bom dia a todos. Eu sou Glória Merola, auditora de controle externo aposentada do TCU. Minha área sempre foi auditoria de operacional, auditoria de desempenho. Eu trabalhei no TCU durante 23 anos e a maior parte desse tempo eu ou supervisionei ou fiz auditoria, sempre na área de auditoria operacional. Minha experiência também com auditoria internacional, com auditoria operacional, tem a ver com as normas de auditoria. Eu integrei um grupo da Intosai que se pretendia fazer e fez a harmonização das normas de auditoria. E eu participei como especialista em auditoria operacional. Bom, então, também dei muitas aulas, né? E acho que sou conhecida também como professora nessa área, né?
Então, vamos começar então a fazer as primeiras perguntas, mas antes vamos apresentar a Juliana. Olá, bom dia. Depois dessa apresentação de Glória, fico eu aqui, uma iniciante na auditoria, que tomei posse em 2016 como auditora estadual de controle externo do estado da Bahia. Atualmente eu atuo na 5ª Coordenadoria de Controle Externo, fazendo auditoria de regularidade e operacionais junto à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do estado da Bahia. Também fiquei por 6 anos auditando a Secretaria de Educação, participando inclusive de auditorias para fiscalizar as escolas no período da pandemia e verificar, antes do início das aulas, se as escolas estavam preparadas para receber os seus alunos, né? E estou aqui muito animada com essa conversa, porque política pública é um assunto em que eu gosto muito e pretendo atuar aí durante muitos anos ainda da minha carreira. Principalmente o tema das mulheres, que é tão sensível à nossa sociedade. É isso aí, Glória, Juliana. E agora vamos ouvir a nossa entrevistada? Diga lá, Ellen. Bom dia a todos. Olá, Maria Alice, Glória, Juliana e a todos que nos ouvem. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite da NTC para esse evento. É com satisfação que a gente participa desse evento alusivo ao Dia Internacional da Mulher, especialmente para conversar sobre esses 2 trabalhos realizados pelo TCU, que abordaram um tema tão preocupante como o enfrentamento da violência contra a mulher. Infelizmente, dados do último relatório da pesquisa Visível e Invisível, publicada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública agora, na semana passada, dia 2 de março, mostram que mais de 18 milhões de mulheres sofreram alguma forma de violência em 2022. Isso corresponde a mais de 50 mil casos por dia. É um dado alarmante. E o que chama atenção é que, em comparação com as pesquisas anteriores, todas as formas de violência contra a mulher apresentaram um aumento significativo. Por isso, eu acho importante a gente discutir as políticas públicas vigentes que estão para enfrentar essa questão, assim como também é importante divulgar os trabalhos realizados pelos mais diversos órgãos da administração. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre esses 2 trabalhos do TCU, trabalhos esses que buscaram avaliar as políticas públicas e iniciativas existentes na administração federal e que contribuem efetivamente para o enfrentamento da violência contra a mulher. Desejo um excelente evento a todos e estou à disposição para as perguntas. Muito obrigada, Ellen. Excelente a sua apresentação, sua introdução. Gostaríamos, então, de começar a entrevista. A primeira pergunta, que eu acho que todo mundo deve estar muito curioso, é saber o seguinte: como surgiram esses 2 trabalhos no tribunal? Ou seja, de quem foi a demanda, o pedido para que esses trabalhos fossem realizados? Perfeito, Glória. Como foi citado, foram 2 trabalhos, um levantamento e uma auditoria. O levantamento ele surgiu em função do planejamento do Tribunal de Contas do ano de 2021, em função do contexto que a gente vivia naquela época, né? Existia a LDO com uma determinação para a publicação anual do Orçamento da Mulher, publicação de um relatório anual sobre o Orçamento Mulher. No âmbito do TCU, a gente tinha uma ministra-presidente, que era a ministra Ana Raiz, e ela incentivou muito a participação das mulheres em cargos de confiança e também estabeleceu uma política bem forte de combate ao assédio sexual dentro da instituição. E também, naquela época, existia uma CPI do feminicídio na Câmara Legislativa do DF, que, aliada ao fato de que o tribunal não fazia trabalhos nessa área há muitos anos, nos levou a criar esses 2 trabalhos, a realizar esses 2 trabalhos, né? Então, nesse contexto, a CSEX era então CSEX Defesa, porque a estrutura do tribunal houve uma mudança grande agora no final de 2021. Então, a então CSEX Defesa, né, ela identificou, através de pesquisas na internet, execução orçamentária, as contas, prestações de contas do Ministério da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos, e especialmente nas últimas 2 fiscalizações realizadas pelo tribunal há bastante tempo,
uma realizada em 2011 e a outra em 2018, a SESEX identificou nesse planejamento possíveis deficiências na governança e na gestão de políticas públicas para enfrentamento da violência contra a mulher. Então, na sequência, foi feita uma produção de conhecimento para aprofundar essas possíveis deficiências encontradas, né, que despertaram a atenção durante o planejamento da Secretaria. Essa produção de conhecimento foi levada ao relator, o ministro relator, ele autorizou, então, a realização de uma fiscalização do tipo levantamento. A proposta, nós começamos a auditoria, depois de autorizada pelo relator, em junho de 2021. Já o segundo trabalho, que foi a auditoria no Serviço LIP 180, na Central de Atendimento, ela foi originada de uma solicitação do Congresso Nacional. E ela tenha o objetivo de avaliar a qualidade, a continuidade e a adequação do serviço, tendo em vista que a central foi transferida da estrutura da Presidência da República para o Ministério, então Ministério dos Direitos Humanos. Então foi questionado pelo Congresso Nacional se essa mudança de dentro da Presidência para o Ministério afetaria o serviço de alguma forma. A auditoria ela foi conduzida entre outubro de 2021 e fevereiro de 2022. Antes de passar a palavra para a Juliana, eu queria fazer um comentário. É interessante observar que o processo, né, de surgimento desse tema, ele no tribunal, ele numa parte dele partiu, tem a demanda do Congresso Nacional para o 180, para o Disque 180, mas a do levantamento, ele surge a partir de uma produção de conhecimento da unidade que detém aquela clientela. Então, primeiro, eles fazem um trabalho de prospecção, esse trabalho é levado ao ministro relator, para que depois, então, se confirme a necessidade ou não de fazer o levantamento. Quer dizer, essa dinâmica é interessante, porque o planejamento da unidade, do próprio TCU, parte da base, da unidade para cima. Isso é uma coisa que eu queria chamar a atenção, porque é muito importante que a gente perceba o trabalho relevante que os auditores fazem na organização, desde a origem, desde, inclusive, de propor o que vai ser auditado. Bom, Juliana... Glória, eu gostaria ainda de acrescentar com relação a isso, que, de fato, o planejamento é uma etapa muito importante dentro do tribunal, o planejamento estratégico, né? Inclusive, agora nós estamos fazendo planejamento para esse ano e próximo planejamento de 4 anos, o planejamento estratégico do tribunal, em que o tribunal está convocando todos os auditores dos estados para Brasília para nós discutirmos juntos esse planejamento. Então, de fato, esse é um ponto que sai da base até a alta gerência do tribunal, né? Oi, Ellen. Então, você já falou um pouco sobre o escopo do trabalho da rede, do Ligue 180, e a gente queria saber um pouco também sobre o escopo do levantamento, assim, e o que foi efetivamente fiscalizado por vocês. Perfeito, Juliana. No levantamento, a gente teve o objetivo principal de verificar as iniciativas públicas federais em vigor, com foco na prevenção e no combate à violência contra a mulher, e principalmente na redução do feminicídio, as fragilidades relacionadas à articulação dos parceiros que compõem essa rede de enfrentamento e rede de atendimento, e também como funciona o compartilhamento de dados que balizam as ações dos órgãos envolvidos no enfrentamento da violência contra a mulher. Não foi escopo do levantamento retratar todas as ações públicas que envolvem o enfrentamento da violência contra a mulher, por ser um tema transversal que engloba diversos órgãos, como a segurança pública, a educação, a cultura, a saúde, a assistência social. Então, o escopo ficaria muito grande. Então, não foi parte do escopo incluir todas as ações de todos os órgãos, né? Muito bom, Ellen, porque também a gente não consegue fazer uma abrangência de tudo. A gente já fazendo um pequeno recorte, a gente já consegue entender um pouco dessa política e da necessidade também, né? Sim, e na administração federal, a abrangência da administração federal é enorme, né? Dentro de uma estrutura de um país, né? Então, fica bastante difícil. Mas se a gente for por recortes, é bem possível a gente realizar bons trabalhos e ter bons resultados. Bem, agora eu vou introduzir a pergunta da Laélia, do TCE Acre. Olá, sou Laélia, aqui do Tribunal de Contas do Estado do Acre.
Gostaria de perguntar para vocês o seguinte: considerando essa complexidade e abrangência da demanda, quais foram as ferramentas metodológicas que vocês optaram para realizar o trabalho de levantamento? Olá, Laélia. Obrigada pela sua pergunta. Realmente é importante a gente falar sobre a metodologia utilizada. Foram 2 trabalhos distintos, né? Então, como o levantamento ele foi um trabalho eletivo, constante do plano de fiscalização do tribunal, nós não tivemos dificuldades para utilizar as ferramentas metodológicas disponíveis. Quanto à auditoria do LIC 180, por ele ser uma solicitação do Congresso Nacional, e por a gente contar com um prazo regimental de atendimento de 180 dias, a gente teve uma limitação no uso dessas ferramentas, exatamente para a gente poder cumprir esse prazo regimental de 180 dias. Então, no planejamento dos trabalhos, foram utilizados tanto a metodologia do Manual de Auditoria Operacional, do Roteiro de Levantamento e do Referencial de Controle de Políticas Públicas, todos publicados pelo TCU. Nos 2 trabalhos, foi feita uma análise preliminar, onde a gente utilizou a ferramenta Canvas, onde foi delimitado o problema de auditoria, especificado o objeto da fiscalização, fixados os objetivos preliminares, enfim, todos os elementos que compõem um Canvas. Depois, nós seguimos uma análise stakeholder, que foi realizada tanto no levantamento quanto na auditoria. No caso específico do levantamento, por a gente ter mais espaço e mais tempo, nós também realizamos uma análise SWOT e também um inventário de riscos. Nas 2 auditorias, foram feitas diversas entrevistas e pesquisas na internet e em bases de dados já existentes, né? Toda essa análise, ela levou à elaboração de um documento chamado Estratégia Global de Auditoria, que é um documento importante, pois ele representa o compromisso da unidade técnica, da supervisão da equipe e com a auditoria, seguindo o plano geral nela especificado. Então, a gente firma um compromisso nessa estratégia global e quando a gente chega no final da auditoria, a gente volta na estratégia global e vê que a gente seguiu todos os passos que a gente planejou lá no início, né? Então, a partir dos elementos anteriores e de toda essa metodologia utilizada, né, juntamente com as informações obtidas em diversas reuniões com gestores, muitas reuniões, nós concebemos as matrizes de planejamento dos 2 trabalhos e o trabalho, então, continuou. Temos aqui uma pergunta de Rafaela, do Tribunal de Contas do Amapá. Aqui é a Rafaela, do TCE Amapá, e eu gostaria de perguntar se houve matriz de planejamento, ela foi apresentada ao gestor? Sim, os 2 trabalhos tiveram matrizes de planejamento, né? Como resultado dessa etapa do planejamento. Elas foram discutidas em reuniões com gestores, mas elas não tiveram um painel de referência. No caso do levantamento, o relatório não foi encaminhado, o relatório preliminar não foi encaminhado para comentários dos gestores, porque não é previsto nos normativos do tribunal encaminhar o relatório preliminar em casos de levantamento. No caso da auditoria do 180, sim, nós encaminhamos o relatório para comentários dos gestores e, seguindo as orientações das normas de auditoria do tribunal, que aí estava previsto, né? E os comentários depois foram avaliados pela equipe de auditoria e incorporados ao relatório final do trabalho. Obrigado, Ellen. É legal que você está pontuando aí as normas que foram utilizadas e a sua aderência, né, da equipe a essas normas. Como a Ellen esclareceu no início, em alguns momentos, pela restrição de tempo, houve necessidade de fazer algumas limitações, mas que ficou provado que não afetou a questão da execução da auditoria, porque, como ela disse, a matriz de planejamento, embora não tivesse painel de referência, ela foi pouco comentada pelo gestor, que ela não foi modificada pelo gestor. Isso significa que está muito aderente à problemática que vocês identificaram, né? Bem, eu queria saber se o referencial de controle de políticas públicas do TCU, que é uma ferramenta importantíssima na área de avaliação de políticas públicas e uma novidade assim recente, ele não é um manual, uma norma antiga, é uma coisa que foi produzida inclusive depois que eu estava fora do tribunal quando começou esse trabalho. Eu me aposentei em 2015, então esse trabalho é um trabalho mais recente. E eu queria saber se ele mostrou-se adequado para dar conta dessas fiscalizações.
Perfeito, Glória. O referencial, de fato, ele é um documento novo, né? Mas ele é mais utilizado em auditorias de políticas públicas e não propriamente no levantamento. Então, ele, nos dois trabalhos, o referencial, ele foi utilizado como um complemento ao manual de auditoria, ao roteiro de levantamento, né? E as normas de auditoria do tribunal. Ela não foi utilizada como um instrumento único, o referencial, né? Não foi utilizado como instrumento único, nem como instrumento principal na construção das matrizes de planejamento. Mas o referencial certamente ajudou na composição dessas matrizes, porque o referencial possui listas nos seus anexos, listas de questões que podem ser estudadas, possui exemplos de matrizes e toda a metodologia que pode ser usada para avaliar uma política pública, né? Na auditoria do LIG 180, no entanto, a gente não pôde utilizar o referencial amplamente, né? Pois os questionamentos da solicitação do Congresso Nacional já vieram prontos. Então, a gente não tinha liberdade para expandir aquilo, né? Os questionamentos, teríamos que seguir o roteiro determinado por eles, né? Então, nos trabalhos eletivos, a gente tem mais liberdade e o referencial pode ser utilizado de forma mais abrangente, né? Mas é importante também ressaltar que o referencial ele não tem uma pretensão de ser um novo modelo para avaliar as políticas públicas e nem para realizar auditorias operacionais, porque já existem muitos métodos disponibilizados, né? Tanto pelo TCU como pela OCDE, pela Intosai, Banco Mundial, IPEA, ONU, o GAO, né? Então, assim, é mais um instrumento de apoio às equipes de auditoria na construção de uma boa matriz que avalia as políticas públicas. Obrigada, Ellen. Eu também entendo isso. Essa ferramenta não é uma ferramenta única, né? Mas com certeza ela está voltada para essa complexidade que é avaliar uma política pública, né? Diferente de avaliar um contrato, diferente de avaliar uma ação específica. Políticas públicas são geralmente elementos muito complexos para avaliação, né? Certamente, Glória. E como é um documento relativamente recente, eu acredito que com o tempo ele vai ser cada vez mais incorporado às metodologias de avaliação do tribunal, em auditorias do tribunal, e com grande potencial para produzir resultados significativos. Temos aqui uma pergunta da Sara Lessa, do TCE Sergipe. Olá, eu sou Sara Lessa, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, e gostaria de perguntar o seguinte: além do problema da Covid-19, que outras dificuldades ou limitações, para usar o termo apropriado, a equipe enfrentou para a realização dos trabalhos e quais medidas foram implementadas para minimizar os riscos de auditoria? Muito obrigada. Bom, inicialmente a gente pode citar a falta de conhecimento da então CSEX Defesa no tema direitos humanos, né? A expertise da CSEX Defesa é segurança pública e defesa nacional. Então nós adentramos um tema que a gente não conseguia, que a gente não tinha domínio. Isso nos levou a uma curva de aprendizado muito acelerada. Mitigar os riscos de auditoria se mostrou um grande desafio por conta dessa aceleração que a gente teve que ter nesse aprendizado, nesse tema tão complexo, né? Nós podemos citar ainda que, devido às limitações de contato físico, não foi possível conhecer o trabalho e fazer o trabalho em loco. Então, a gente não visitou os locais, né, auditados. E isso, sem sombra de dúvida, teria agregado um valor muito grande à fiscalização. Outra, também nessa mesma linha, a falta de contato físico com os próprios membros da equipe, né? Isso atrapalhou bastante, mas a gente tentava mitigar isso com reuniões todos os dias, muitas vezes mais de uma vez por dia, tudo online por conta da pandemia, né? Por fim, eu gostaria de citar também que a concorrência de outros trabalhos dentro do tribunal também interferiu um pouco nas fiscalizações, porque havia mudança de equipe, a nossa equipe teve que ser mudada durante algumas
às vezes, devido a afastamentos de auditores e tudo mais, o que resultou num alongamento dos prazos, né? Especialmente devido a essa curva de aprendizado que eu citei, né? Então, a pessoa que entrava não tinha esse conhecimento todo que o auditor anterior já tinha adquirido, né? Então, para mitigar esses riscos, o TCU já endereçou essa questão e realizou ano passado um concurso público, onde ele aprovou 302 auditores, dos quais 125 já tomaram posse, né? Ou estão em vias de tomar posse, acabando o curso de formação. Então, essa medida, ela certamente vai contribuir no futuro para mitigar os riscos de auditoria realizada com composição de equipes, né? Com certeza, Ellen, isso é um problema e é um problema recorrente também nos outros tribunais, né? A falta de recursos especializados, de auditores de controle externo, que atuam na área de controle externo, precisam, às vezes, as demandas de trabalho são bem superiores aos recursos disponíveis, né? E, enfim... eu queria só dar uma palavrinha também com relação a esse tema que Ellen falou, para a gente também perceber a importância que foi a auditoria feita durante a pandemia, né? Como que a gente conseguiu fazer bons trabalhos, mesmo sem o contato físico entre os agentes ali da auditoria e como a gente já consegue, por exemplo, a gente aqui nesse podcast fazendo todo mundo de sua casa, do seu estado, coisas que antes a gente não imaginava serem possíveis serem feitas, né? Estamos aqui, então a pandemia teve esse lado péssimo, mas teve esse lado bom também de juntar e unir as pessoas num formato que a gente nem imaginava que era possível. Sem sombra de dúvida, Juliana. A gente praticamente se reinventou durante a pandemia, né? Toda a administração pública teve que se reinventar. Mas eu acredito assim, que o TCU especificamente ele está indo... voltando para a direção que ele estava antes da pandemia, sabe? Está incentivando o retorno dos auditores ao trabalho presencial. E eu acho que isso é bem salutar, principalmente na nossa atividade, que a gente precisa da interação entre os membros da equipe, precisa do contato diário, né? O aprendizado, ele cresce bastante com esse contato diário, né? Não, com certeza. É que a gente tem as duas possibilidades hoje, né? De estar ali e do estar também digitalmente, mas com essa presença sempre necessária. Sim, Ellen, você falou muito dessa questão das limitações, né, durante a pandemia do contato presencial. Eu também entendo que o contato presencial é importante. A dinâmica de uma conversa, às vezes, faz toda a diferença para o auditor. Não se esqueçam que auditores, eles captam olhares, movimentos, né? Às vezes uma insegurança do auditado, às vezes um vacilo que presencialmente é mais fácil de perceber. E às vezes subliminarmente diz muita coisa, né? Então, Ellen, eu queria saber se diante dessas dificuldades, se a equipe pôde avaliar a receptividade dos gestores e quais foram os canais de comunicação com os gestores utilizados pela equipe. A gente já sabe que vocês tiveram muitas reuniões e, enfim, se você quiser acrescentar alguma coisa, mas como que eles reagiram a isso? Eles estavam disponíveis o tempo todo? Sim, Glória, sim. Nós tivemos uma grande receptividade pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Nós não tínhamos nenhuma dificuldade no contato com eles, por e-mail, por reuniões online, respondendo às diligências do tribunal. Assim, nós não tivemos nenhum problema de contato com eles, muito pelo contrário. No final da auditoria, eu acho que ficou estabelecida uma boa relação institucional entre o TCU e o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ellen, e vamos falar um pouquinho aqui já sobre a execução da auditoria. Quais foram as principais iniciativas públicas federais identificadas com foco na prevenção e combate à violência contra a mulher e a redução do feminicídio, quando vocês estavam fazendo esse levantamento? Bom, nós identificamos um conjunto de 11 iniciativas relacionadas ao enfrentamento da violência
com a mulher no levantamento, né? Uma dessas iniciativas, chamada de Pacto pela Implementação de Políticas Públicas de Prevenção e Combate à Violência contra a Mulher, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, ela foi encerrada no curso da auditoria. Então, ela saiu de dentro desse nosso escopo das iniciativas encontradas, né? Todas as demais iniciativas, elas ficaram ativas durante o período da auditoria, mas a gente verificou que muitas delas eram de cunho setorial e voltadas especificamente para o atendimento dos encargos específicos dos órgãos que as conduziam, sabe? Então, elas não tinham uma característica de uma política pública abrangente. Dentre as principais iniciativas em que a gente encontrou essa abrangência de uma política pública com estruturas mais complexas de gestão e controle, nós podemos citar o PNEF, que é o Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio. Essa é a iniciativa mais recente em termos de políticas públicas para as mulheres. Ela foi lançada no final de 2021, por meio de um decreto, mas o plano já estava em andamento com cerca de 50% das ações executadas. Quando essa nova gestão assumiu o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, eles já começaram a dar andamento nesse plano, esperando a aprovação posterior, né? O plano, ele é um plano complexo que prevê ações que se estendem entre órgãos encarregados da segurança pública, da educação, saúde, assistência social, e também perpassam as atividades do Poder Judiciário, da Defensoria Pública, Ministério Público, né? A implementação dessas ações, elas ficam a cargo de cada órgão componente do plano. A segunda iniciativa que nós encontramos também do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos é o Programa Mulher Segura e Protegida. Ele foi instituído em 2019 em substituição ao Programa Mulher Viver Sem Violência, que era lá de 2013. O programa, ele tem por objetivo geral integrar e ampliar os serviços públicos destinados a mulheres em situação de violência. A ação prioritária desse plano, talvez vocês conheçam, é a Casa da Mulher Brasileira. Então, a Casa da Mulher Brasileira é um equipamento público destinado a reunir no mesmo espaço físico a representação de diversos órgãos, com atribuições no combate à violência contra a mulher, como as delegacias, os juizados, as promotorias e as defensorias especializadas. E também essas Casas da Mulher Brasileira, elas oferecem alojamento de passagem e apoio psicossocial para essas mulheres vítimas de violência, né? Esse acolhimento de passagem, ele é um acolhimento de, no máximo, 24 horas, mas que acolhe também os filhos dessas mulheres que chegam nessa situação crítica, né? Segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, atualmente existem 7 casas da mulher brasileira e 9 estão em construção. O que a gente detectou na auditoria é que a execução orçamentária dessa ação específica da Casa da Mulher Brasileira, ela está bastante baixa. Então, e praticamente a construção de novas casas ficou estagnada durante bastante tempo, por isso ela foi identificada como um possível objeto de auditoria daqui para frente, né? Uma outra iniciativa, essa do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, é o Projeto de Prevenção de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, chamado de ProMulher, que é gerido pela Senasp, a Secretaria Nacional de Segurança Pública. O projeto ele foi criado para reduzir o alto índice de violência contra mulheres mediante a implementação de ações de natureza preventiva no âmbito da segurança pública. Ele estava previsto para durar 2 anos, de 2020 a dezembro de 2022, e incluía entre as suas ações uma que a gente considera mais importante, a criação do chamado portal digital. Durante a auditoria, a gente verificou que dos 23 produtos planejados, 11 não foram iniciados, 1 foi cancelado, 8 estão em andamento e 3 não foram entregues. Então, devido ao desempenho apontado na execução desse programa, esse projeto, naturalmente, ele seria indicado como um objeto de controle a ser auditado. Contudo, como o seu prazo final estava próximo, né, dezembro de 2022, nós entendemos que fazer uma fiscalização num projeto que já se encerrou não seria tão eficiente, né? Uma política pública que se encerrou. Por fim, eu queria citar o portal digital.
que é um ponto importante de toda a auditoria que a gente fez, né? O portal digital, como eu falei, ele surgiu no âmbito do projeto Pro Mulher, mas foi transferido no final de dezembro de 2022 para o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e foi incluído no PNEF. O portal ele visa a integração e a padronização de dados de todos os órgãos da Rede de Proteção e Defesa da Mulher. Atualmente, diversos órgãos do governo federal eles possuem bancos de dados, banco de dados específicos da sua organização. Esses dados eles não são compartilhados, eles não têm uma formatação única, então eles não são unificados, o que impede que eles se falem, que um banco de dados fale com o outro. Esses aspectos todos da existência de diversos bancos de dados que não se falam, que não têm registros unificados, ele foi apontado como um óbice para o aprimoramento das políticas públicas. Durante o levantamento, vários órgãos que a gente conversou, como a Secretaria Nacional de Políticas Públicas, a Senasp, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, e também o Observatório do Senado Federal, todos eles citaram este como um grande entrave à produção de uma política pública eficiente. E nós entendemos assim que essa é uma iniciativa que deve ser estudada, deve ser levada à frente, né? Mas ela exigirá uma estrutura de gestão e governança robusta para ser criada, sabe? Porque envolve praticamente todos os órgãos federais que atuam que têm ações nesse enfrentamento da violência contra a mulher. Então, em suma, foram essas 4 iniciativas, sendo que uma a gente entende que não seria um objeto de fiscalização. Obrigada. Impressionante, né, que a gente tem tantas iniciativas públicas federais e tem um aumento significativo hoje da violência contra a mulher, né? Eu queria saber se, em relação à auditoria do serviço Ligue 180, quais os achados mais relevantes e o que a equipe propôs para mitigar esses achados? E qual foi a posição do gestor em relação aos achados de auditoria? Perfeito. Como foi falado, a auditoria do Ligue 180 veio de uma solicitação do Congresso Nacional. Então, os achados foram relacionados aos questionamentos feitos por eles, né? Então, a gente conseguiu verificar que a Central de Atendimento à Mulher, ela atende aos níveis operacionais de qualidade conforme previsto no contrato. Não sei se vocês sabem, mas a Central de Atendimento ela tem um contrato, o serviço é terceirizado, né? Através de um contrato. Então, os atendentes da Central Ligue 180 são todos fornecidos via esse contrato, né? Então, nós verificamos que não tem problema de qualidade no atendimento, né? Com a mudança dessa central, da estrutura da Presidência da República para o Ministério. Então, não foram identificados os prejuízos, né, com essa transferência, e isso é uma prerrogativa do Presidente da República, alterar a estrutura da administração federal, né? E nós vimos também que a Central de Atendimento não dispõe de dados completos e atualizados sobre a rede de atendimento e as providências que são adotadas depois que uma ligação chega no Ligue 180. Então, isso pode ser identificado. O Ligue 180 recebe uma ligação, passa a demanda, por exemplo, para uma delegacia de polícia, mas a central não sabe o que aconteceu em função dessa denúncia que foi repassada para lá, para onde foi essa vítima, o que foi, se teve um processo judicial, uma medida protetiva, enfim, a gente verificou isso, né? Então, foram feitas recomendações à Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, que cuida da central, né? Relacionadas especificamente ao contrato, que eu acho que não vem muito ao caso aqui discutir, né? E também nós recomendamos para eles criar indicadores de serviço diferentes, porque a central ela cuida tanto do Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, quanto do Ligue 180, que é específico para atendimento à mulher. Então, nós recomendamos que esses serviços, os indicadores desses 2 serviços fossem separados, né? Nós fizemos uma série de recomendações à Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos que foram submetidas a eles por meio do relatório preliminar. Nos comentários dos gestores, em muitos casos, na verdade, na maioria dos casos, eles concordaram com a nossa análise, né, de que poderia ser melhorado alguns aspectos, e questionaram outro,
que a gente entendeu que eles tinham razão e essas alterações que eles trouxeram para a gente por meio dos comentários do gestor foi incorporada ao relatório final da auditoria. Então, como a gente já falou, a gente não teve nenhum problema de relacionamento com eles, né? Tudo que foi sugerido foi conversado, discutido e incorporado devidamente ou não dentro do relatório final da auditoria, né? Muito obrigada. Eu achei esse esclarecimento muito bom, né? Essa coisa de você ter um relatório preliminar que o gestor pode acessar e fazer seus comentários, muitas vezes agrega, permite que a equipe reveja alguns pontos e também que fortaleça os seus argumentos em relação àquilo que ela está apontando como falha, né? Eu acho isso muito importante. Nós sempre tivemos, minha experiência nessa área é que nós sempre lucramos muito com essa discussão com os gestores, né? Por isso que é uma troca ali de conhecimento e de informação relevante quando a gente fala de política pública. Sem sombra de dúvida, né, Glória? E a gente sabe que o papel do tribunal é esse, né? É contribuir para a melhoria da administração pública, né? Então, a gente faz essa interação, e essa interação ela é sempre proveitosa para todos os lados, né? E esse é o papel do tribunal, se aproximar do gestor e a gente tentar ter uma administração pública mais eficiente possível, né? Com certeza. Isso se aplica principalmente às nossas auditorias operacionais. Eu queria passar a próxima pergunta para a Paula. Aqui é a Paula Nazaré, do TCRJ. A minha pergunta é se as ações das instituições são muito recentes. O CNJ começou a Ouvidoria Nacional da Mulher em 2022 e o CNMP em 2021. Acredita que existiu algum motivo atual para alavancar essa preocupação com a política de violência contra a mulher? Obrigada. Olá, Paula, obrigada pela pergunta. O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é que esse questionamento específico sobre as ouvidorias não foi feito nem ao CNJ nem ao CNMP durante as fiscalizações, né? Então, nós não temos uma resposta oficial dos órgãos sobre esse ponto específico, né? No entanto, a gente sabe, né, que a criação de ouvidorias no setor público é uma tendência nacional, que visa dar mais eficiência e transparência aos serviços prestados, além de criar um canal direto, né, de aproximação com a sociedade. As ouvidorias da mulher, especificamente, elas funcionam como um relevante instrumento de apoio no enfrentamento da violência contra a mulher, pois as ouvidorias elas recebem as denúncias, elas acolhem e encaminham essas mulheres vítimas de violência para a rede de atendimento e elas também prestam orientação sobre os direitos dessas mulheres vítimas de violência, né? O que nós identificamos no levantamento foi que tanto o CNJ quanto o CNMP eles já têm atuado efetivamente no enfrentamento da violência à mulher há bastante tempo. Como exemplo, a gente pode citar a criação do Cadastro Nacional sobre Violência Doméstica e Familiar do CNMP, que foi criado em 2016, né? Então, bastante tempo. E também a instituição da Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, instituída pelo CNJ em 2018. Anualmente, a Jornada Maria da Penha ela é um instrumento, né, que reúne o sistema de justiça e os profissionais que atuam no combate à violência contra a mulher para exporem e buscarem soluções para a superação dessas dificuldades, né? Durante uma dessas jornadas Maria da Penha, o CNJ também criou o FONAVID, que é o Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar. Com esse fórum, ele teve o objetivo de incentivar o constante debate sobre o tema e uniformizar os procedimentos das unidades da justiça especializada. Então, o que a gente viu é que a criação das ouvidorias, por certo, não foi a primeira iniciativa desses órgãos relacionadas ao enfrentamento da violência contra a mulher, né? Você poderia explicar para a gente um pouco sobre essa transversalidade das ações que foram realizadas durante a auditoria? Qual o motivo
motivo dessa necessidade de compartilhamento dos dados das instituições e quais os riscos que podem vir em decorrência desse compartilhamento entre essas instituições também, que ao mesmo tempo é muito proveitoso, a gente sabe que existem os riscos inerentes aí desse movimento. Perfeito. Realmente a transversalidade é um assunto que nós devemos debater, que, assim, pelo menos conhecer o que é a transversalidade, né? Tão falada dessas ações de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, ele é um problema muito complexo, né? Que exige medidas intersetoriais, interpoderes e multidisciplinares com a atuação conjunta da União, dos estados, municípios, Distrito Federal, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, os órgãos do Poder Executivo que cuidam das áreas específicas da segurança, saúde, educação, assistência social. Então, toda essa estrutura formada por todos esses órgãos, ela compõe a chamada Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que inclusive já era prevista na Lei da Maria da Penha, né? Então, o problema, ele deve ser enfrentado por um conjunto, o problema de enfrentamento à violência contra a mulher, né? Ele deve ser feito por um conjunto de ações e serviços de diferentes setores que compõem a rede de atendimento, né? A rede de atendimento, ela é composta pelas delegacias, pela Polícia Militar, as guardas municipais, os bombeiros, né? Pelo SAMU, serviços de assistência como o CREA, do Ministério da Cidadania, né? Ministério Público, juizados especiais, enfim, diversos órgãos compõem essa rede que vai prestar atendimento à mulher em situação de violência, né? Então, assim, a transversalidade, né, da política ou da iniciativa pública, ela se apresenta, por exemplo, quando uma mulher vítima de violência necessita de abrigo para ela e para os seus filhos no CREA, pois ela não pode retornar para sua casa. Ela também, ou quando ela precisa registrar uma ocorrência numa delegacia de polícia, ou quando ela precisa de uma concessão de uma medida protetiva pelo judiciário, ou ainda quando ela precisa de um socorro em função da violência, de socorro da área da saúde em função da violência sofrida. A vítima em si de violência, ela é afetada em tantos aspectos que envolve a ação de diversos órgãos para tentar superar essa violência sofrida, né? A transversalidade do atendimento, eu acho que ela é inquestionável, sabe? Por isso, as políticas públicas, elas têm que contar com ações de diversos órgãos para englobar todos os aspectos desse enfrentamento, né, a essa violência, né? A complexidade inerente a essa transversalidade de ações demonstra a importância de ter mecanismos de articulação, comunicação e colaboração que permitam alinhar as estratégias de uma política pública. E uma das dimensões que essa colaboração, essa articulação merece uma especial atenção é no compartilhamento efetivo de dados e informações gerados por cada um desses órgãos que compõem essa rede de atendimento, né? A gente vê que um dos riscos principais de não haver esse compartilhamento de dados é que a política pública, ela pode não resolver, atuar diretamente no problema, né, da sociedade e, com isso, também gerar um gasto ineficiente de recursos públicos. É verdade. A gente tem que estar sempre agora, diante dos sistemas todos possíveis que a gente tem como compartilhar os dados com muito mais facilidade. Realmente, ela é um grande desafio, né? Essa questão esbarra com um assunto que é recorrente na administração pública, a questão da coordenação, né, entre ações. Eu penso o seguinte, que pela minha experiência, um dos problemas que acontecem é definir muito claramente as responsabilidades para cada tipo de ação, né? Uma das formas de gastar dinheiro de forma ineficiente são as sobreposições de ação, que também é muito recorrente na administração pública. Então, deixar claro quem é responsável por quê em cada momento é uma forma de você tornar as ações mais eficientes. Eu tenho certeza que auditores aí fazem muita diferença, né? A seguir, uma pergunta da Fabiana, do TCE do Mato Grosso do Sul. Oi, aqui é a Fabiana Ferreira, do TCE do Mato Grosso do Sul, e eu gostaria de perguntar se, com a experiência adquirida pela equipe nesse trabalho, você enxerga a possibilidade de desenvolver auditorias transversais das políticas públicas voltadas para as mulheres, como, por exemplo, se num atendimento a uma vítima de violência, também há um olhar para a saúde dessa mulher,
como vai ser desenvolvida a política de assistência social, de educação, para que mude a realidade dessa pessoa? Na verdade, esse é o cenário ideal, né? Se a gente pudesse construir auditorias desse tipo, né? Apesar da dificuldade que seria realizar um trabalho como esse, em função da delimitação do escopo e do tamanho de uma equipe de auditoria para realizar um trabalho desse, né? Eu falei, esse é o cenário ideal. A gente espera que isso seja possível em algum momento daqui para frente, né? Quando a gente faz a leitura do levantamento, a gente verifica que se disponibilizou orçamentariamente um valor significativo para início das ações federais, mas que esses projetos eles não vão adiante e o dinheiro despendido para isso acaba não sendo utilizado. E se vocês conseguirem identificar o motivo dessas ações, desse dinheiro disponível não continuar dentro desses projetos que deveriam ter sido realizados. O que a gente percebe claramente é que as mudanças de gestão em função de uma mudança política de orientação do país, elas interferem sobremaneira nos programas, né, e políticas que estão sendo implementadas. Então, o fato dos recursos públicos terem alterado de uma ação para outra, ela é muito em função disso. Como você pode ver na conversa que a gente teve, diversas iniciativas que surgiram de 2019 para cá, elas têm prazo de término estipulado para final de dezembro de 2022, né, ano passado, né? Então, uma política pública, ela realmente traz resultados quando ela tem um tempo de maturação, né, e aquilo se incorpora na gestão e se incorpora nos gestores de como aquilo deve ser enfrentado, né? Então, eu acredito que essas mudanças, de certa forma, elas interferem na condução dessas políticas públicas, sim. Entendi. Falo isso porque diante dos dados que nos foram mostrados ultimamente, agora, né, em março, a gente fica tentando entender por que tantas ações relevantes foram trazidas para serem concretizadas e orçamentariamente elas foram sendo desfeitas, né, ao longo desses anos. E aí demonstra talvez o motivo desses dados tão alarmantes hoje apresentados de violência contra a mulher em todos os âmbitos. Mas eu queria fazer um adendo aqui. Na verdade, a execução de políticas públicas, né, é uma coisa que nós sabemos que é recorrente. Tipo, não só o contingenciamento dos orçamentos, que acontece em todos os governos, mais ou menos, mas também a questão da competência das equipes. Existe um problema como você falou aí, que a equipe de auditoria teve uma curva de aprendizado. Quando você tem profissionais que estão no Ministério, por exemplo, na Casa da Educação, os mais tradicionais, saúde e educação, eles permanecem lá pela vida toda, praticamente. E eles conseguem, embora haja mudanças de governo, eles conseguem de alguma forma, porque são profissionais efetivos e especializados, eles conseguem dar continuidade às políticas públicas. Um dos problemas que a gente percebe quando faz auditoria é quando existe uma grande rotatividade nas equipes de trabalho desses ministérios, entendeu? Então, existe sim uma restrição de execução orçamentária, existe baixa execução na maioria dos programas de políticas públicas, esses programas sociais de políticas públicas, exceto Bolsa Família e esses que já estão muito bem estruturados e já têm algum tempo, mas existe um problema que é falta de operadores especializados e competentes para tornar a política realidade, né? Isso é uma coisa que a minha experiência como auditora dessa área tem sido foi confirmada ao longo do tempo. E não foi só a mudança de um governo para o outro que faz a diferença, mas é a estabilidade das equipes que estão nesses ministérios, né? Certamente, Glória, eu concordo 100% com você. Eu só gostaria de acrescentar aqui, assim, que apesar dessas mudanças que ocorrem na administração, nós encontramos no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos um corpo de trabalho extremamente motivado e competente, sabe?
Então, é surpreendente ver como a nossa administração federal possui servidores e mesmo pessoas que são em cargos de confiança temporários de uma competência muito grande. Então, foi uma satisfação muito grande ver isso na administração federal, apesar de todos os problemas que eles enfrentam para gerir um órgão como o Ministério da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos, né? Bom, muito obrigada, Ellen. Então, finalizamos aqui, né, com essa conversa maravilhosa com Ellen, nossa auditora do Tribunal de Contas da União, e passo a palavra para a Maria Alice para a gente fechar esse podcast. Nossa conversa foi gratificante, foi esclarecedora e demonstrou a importância do trabalho nosso de auditores. Não somos burocratas, como tantos pensam, né? Na nossa vontade de efetivamente atuar como vetores da sociedade, vetores para melhorar a vida da sociedade, que é a quem nós servimos. Nós somos servidores da sociedade. Então, eu gostaria de saber, Ellen, se você tem algumas considerações finais aí, alguma coisa para você falar? Sim, Maria Alice, eu gostaria primeiro de agradecer e parabenizar a NTC pela iniciativa. Eu achei muito legal a gente debater o tema, que ele é tão importante, né, e preocupante na sociedade de hoje, né? E gostaria de acrescentar também que o tribunal ele atua junto à sociedade de outras formas também, através do que a gente chama de diálogos públicos. São eventos que o tribunal faz para se aproximar da sociedade, né? E recentemente, em dezembro de 2021, o TCU realizou um diálogo público chamado TCU Mais Cidades, né, que foi voltado ao combate à violência contra mulheres, que teve inclusive a participação da Maria da Penha. Então, essa aproximação com a sociedade é muito importante e acho que a NTC está participando ativamente disso. Gostaria mais uma vez de parabenizá-los e agradecer. Até a próxima. Bem, nós aqui conversamos com a Ellen Cavalini, nossa colega auditora de controle externo do Tribunal de Contas da União, e trabalhou em auditorias diretamente relacionadas à vida da mulher. Parabenizamos a você, Ellen, e a toda a equipe de auditoria, inclusive ao coordenador, o Cleiton Lourenço de Oliveira. Vocês realizaram um trabalho com tema instigante e tão raro no sistema de controle externo do Brasil. Nessa linha, nós cumprimentamos o TCU pela visão social e pelo pioneirismo de sempre, diga-se de passagem, né? Já que em pesquisa pela internet nós contamos nos dedos de uma mão os tribunais de contas que já se debruçaram sobre o assunto, sendo que a auditoria concluída nós realmente só localizamos as do TCU. Pode até ser que os demais órgãos já tenham concluído as suas, mas nós não localizamos na internet. Então, mais uma vez, parabéns à equipe, parabéns ao TCU. Muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui conosco nesse dia tão importante para nós mulheres, para a sociedade também, porque a mulher, volto a dizer, é o vetor da sociedade, por conta das iniciativas das mulheres que os outros segmentos sociais também obtêm mudanças em suas vidas, né? E assim nós encerramos esse bate-papo, convidando a todos que nos ouviram nesse Dia Internacional da Mulher a fazer uma reflexão sobre a situação feminina no nosso Brasil, na nossa sociedade, e pensar em qual atitude você poderia adotar para mudar ou mitigar a violência de gênero. O que é que cada um de nós pode fazer para dar uma melhorada nesse panorama de tanta violência? É diário isso, certo? E é isso, muito obrigada. Obrigada, Ellen, obrigada, TCU, obrigada, Glória, obrigada, Juliana. A NTC A Mulher está aí, esse é só nosso primeiro podcast, outros virão. Obrigada pela parceria. Obrigada. A gente agradece. Obrigada a todos.